Tá, tesouro, como é que eu faço pra investir nisso? Eu acho que o primeiro passo que foi bem dado aqui, como você falou, você puxou desde o início, o incômodo, né? Eu imagino que tem muitos brasileiros hoje que eles entendem que se não fizerem nada, eles vão acabar dependentes do INSS. Não, amor, essa é a questão. O incômodo nem vem. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa dessa reserva, que ela precisa investir. Eu era essa pessoa. Se não fosse por você, eu não teria ideia de que eu precisava ganhar mais dinheiro, investir o dinheiro. Isso foi com uma construção, que eu vou ler, nossa, é verdade. Se eu tiver mais dinheiro, talvez seja mais legal, Então, não é mesmo? vou provocar esse incômodo nas pessoas segundo uma estatística do IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não confundam com o nosso IBGE, que eu uso pra falar estatísticas minhas mesmo. Instituto Boludinho de Geografia e Estatística. Mas o IBGE já fez uma estatística, faz tempo que eles não atualizam, mas não deve ter mudado. Possivelmente mudou para pior. Que eles queriam ver quais aposentados tinham condições de se manter financeiramente, sem a ajuda de terceiros. Era apenas 1%. O restante era obrigado a trabalhar, dependia de parentes ou dependia de caridade. Então, 1% conseguia se aposentar com dignidade. E nesse 1%, deve ter aquele pessoal que tem regimes próprios de previdência, mas acabaram entrando na pesquisa. Então, o cara que é juiz, o cara que é das Forças Armadas, tem aposentadoria integral. Quem não tem isso, acaba passando necessidade ao longo da vida. Então, o incômodo inicial tem que ser esse, gente. Se você não começar a investir, uma hora você vai acabar dependendo do governo. E as regras do jogo irão mudar, porque a gente já teve uma reforma da Previdência agora. Todo o dinheiro que seria economizado em 10 anos foi gasto por conta da pandemia. Sim. Provavelmente teremos outras ao longo do tempo. E o combinado de hoje não vai ser mantido, porque não tem como. E o combinado de hoje já não traz o conforto que mundo merecia ter na velhice. É legal a galera entender um pouco como funciona esse sistema da Previdência. O porquê que de fato isso vai mudar e por que tem esse rombo e por que a galera não vai conseguir se aposentar seguindo o padrão normal, né? Tipo, existe até algumas brincadeiras dizendo que a maior pirâmide do mundo é a Previdência, né? Porque hoje, né, as pessoas, as que são aposentadas hoje são sustentadas por quem trabalha e paga imposto. Exatamente. Só que antigamente você tinha uma pessoa pagando basicamente... Na verdade, você tinha muitas pessoas pagando para uma pessoa aposentada. E hoje isso aqui tá mudando para um nível em que você já tem uma pessoa pagando para uma pessoa aposentada. E como a gente não gera muito bem os recursos públicos, isso daqui tende a piorar cada vez mais e as pessoas vão ficando mais velhas. Então, chega uma hora que a casa cai, né? E o povo tá ficando mais velho, tá vivendo mais também. Essa é uma questão. O Bruno sempre conta essa história, que na verdade quando Previdência, né, teoricamente foi inventada... Não, teoricamente não. Tem os dados aqui. Não, quando ela foi inventada, as pessoas morriam mais cedo. Então não foi feito pra sustentar a gente até 80, 90 anos. E hoje em dia, a galera vive até esse tanto. A história da Previdência é curiosa. Quem inventou esse negócio foi um prussiano famoso chamado Otto von Bismarck. Porque você tinha o início das companhias de seguro no mundo e viram que era um negócio muito bom. Começou lá na Escócia e fala, nossa, os caras conseguem, através de dados estatísticos, saber mais ou menos quantas pessoas vão precisar da cobertura do seguro e conseguem ser muito rentáveis. Eles faziam, por exemplo, pega 100 pessoas, faz o seguro com eles sabem por dados que mais ou menos umas 10 vão precisar do valor da pólice, pega o prêmio de todo mundo, investe, o dinheiro vai começar a crescer e paga a pólice para quem precisar. E tira um bom lucro. Aí os socialistas começaram a falar, esse sistema é injusto. Porque só quem pode fazer seguro é quem tem dinheiro. Falaram, quem tem que fazer seguro é o Estado. Porque ele consegue fazer seguro pra todo mundo, aí você cobra mais de quem tem mais e não cobra de quem tem menos. E ainda usaram um argumento interessante, falaram, olha, por que o Estado é melhor do que uma companhia privada? Porque para seguros, números, né, quanto mais os números, maior a previsibilidade. Porque se eu faço seguro para 100 pessoas e imagino que 10 vão ter problema, se 11 tem problema, eu já sofro um pouco com isso, né? Se 20 tem problema, nossa, dobrou o número de pessoas pegando a pólice, pode ser que a minha seguradora quebre. Agora, se você faz um seguro para milhões de pessoas, que é como os estados fariam, é difícil você ter um grande desvio padrão, né? Do número de pessoas que vão usar. Então, o Bismarck, vendo isso, ele falou, se eu não colocar essa ideia em prática, uma hora um socialista vai colocar e esse cara vai ficar muito popular. Então ele foi lá e criou a primeira Previdência. E as regras da Previdência lá na Prússia, que depois virou a Alemanha, eram assim, era pro cara se aposentar com 70 anos de idade. Isso em 1888, 89. O cara já tinha morrido, pô. Não, tinha pouquíssima gente, pô. Tudo bem que a expectativa de vida era de uns 40 e poucos anos, e é uma média, né? Que era puxada pra baixo por muita mortalidade infantil. Só que o pessoal que se aposentava, quase sempre...
Quem chegava lá ia viver só mais um pouquinho de tempo. E como o Thiago falou, os casais tinham 6 filhos. Hoje em dia, né, quem tem 6 filhos é uma ou outra pessoa, né? E você olha para aquilo, vira uma atração turística, né? Nossa, o cara tem 6 filhos. Hoje os casais têm 2, 1. Naquela época eram 6. O pessoal se aposentava mais tarde do que hoje. Então, claramente, esse sistema, ele vai apresentar um problema daqui a pouco. E quem deixar para depender dele pode ter sérios problemas no futuro. Então, esse tem que ser um incômodo inicial para investir. Perfeito. Não, e tenho, trazendo uma historinha aqui sobre a história do incômodo, que eu acho que essa palavra, se a gente conseguir fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis com o fato de não estarem guardando para o futuro, já vai ser muito forte, né? E tem um pesquisador de finanças, um psicólogo, né, de finanças comportamentais, que é o Walter Mischel, que ficou muito conhecido por um vídeo que muita gente já deve ter assistido, de uma criancinha na frente de um marshmallow. Sim. Coloca o marshmallow. Muito bom, falo né? desse Só que os estudos dele, eles vão muito além disso, né? Pra quem nunca viu, a criança fica na frente do marshmallow, se ela Também usou esperar... pirulitos, eu vi. Também usou... Tem o do pirulito também. Tem um de um bolo de macaxeira também, que eu já vi que fizeram aqui no Brasil. Mas se ela esperar 15 minutos, ela ganha um outro marshmallow, né? Só que esse vídeo ficou conhecido, mas pouca gente sabe da continuidade dele, que eles acompanharam essas crianças durante muitos e muitos anos. E as crianças com capacidade de postergar viraram adultos de maior sucesso. E daí surgiu um outro estudo de um outro cara que se inspirou nisso, que eu gosto muito, que ele fala para as pessoas olharem, porque assim, uma das coisas que foi entendido é que como que essas crianças conseguiam postergar? Perguntaram para elas assim, para as que conseguiram, né? Como você fez? E algumas crianças falavam assim, eu imaginei que o marshmallow era uma nuvem. Várias usaram você pode usar isso no Materializa. Olha pro marshmallow, imagina que é uma nuvem. Não sabia que tinha essa parte. E aí ele fala assim, bom, então a gente pode usar a imaginação para postergar. No sentido de que não era comida? Não Seria era isso? comida. Ah, interessante. E aí quando a criança olhou e pensou que era uma nuvem, ela pensou, eu consigo esperar mais, porque isso não é um marshmallow, isso é uma nuvem. E eles perceberam algum comportamento parecido em algumas das crianças. Eu uso isso lá no Materializas, para quem... Agora vocês não podem mais comprar só no final do ano. Mas o Materializa, uma das coisas que eu falo é, será que você quer o suficiente? Se você realmente quer, amanhã você pode. E aí quando chega amanhã, ela já não quer mais. Então, você quer um brigadeiro? Então amanhã você come. Com investimento eu não sei se dá tão certo. Eu acho que investimento não vai dar olha certo. Olha o pulo do gato. Amanhã você guarda esse dinheiro. Esse segundo pesquisador, ele falou assim, não, então tá, então eu vou fazer as pessoas se imaginarem lá na frente. Então ele dividiu um grupo em 2 e metade olhou pra ela mesma mais velha. E aí eles perguntaram, quanto você quer guardar pra sua aposentadoria? E o grupo que se olhou envelhecido decidiu guardar 30% mais para aposentadoria. Então esse exercício muito simples de você pegar um aplicativo que te envelhece, olhar para ele e se ver envelhecido, te faz guardar mais para o futuro. Então esse exercício de ficar pensando, como vai ser quando eu chegar lá? Porque, de fato, você materializa aquele futuro, né? Você fala, nossa, quando eu estiver lá, eu tenho que ter mais conforto, né? Coisas assim, muito legal. Eu chamo isso do eu do futuro. Sim. É o eu do futuro. Eu já usei várias vezes em posts, no Viver de Renda eu uso também, que é essa questão de que hoje, né, se você não investir, o seu eu do futuro vai estar pior. E ao contrário de outros credores, por exemplo, se o Thiago não paga a conta de luz, a companhia de energia vai lá e corta a sua luz, corta a sua água. Se não pagar condomínio, sua casa vai a leilão. Você tem que fazer tudo isso. Agora o seu eu do futuro não consegue te cobrar. Ele não consegue chegar pra você e falar, Thiago, aporta mais aí. Ou você não pagou, né? Não investiu a parte que você investe todo mês, esse mês tem que pagar a multa. Esse cara não consegue fazer isso. Depende da gente pra fazer isso. Ele é um credor, só que ele é um credor, né? Toothless, né? Sem dente. Ele não consegue morder a gente. E se a gente não fizer isso, lá na frente, o que vai acontecer? A gente vai estar mais velho, provavelmente com uma capacidade laborativa que vai cair ao longo do tempo. Dificilmente vamos continuar fazendo o que a gente faz hoje quando for mais velho. O pique diminui. E além disso... tendo em conta que a pessoa que vai ficando mais velha vai tendo gastos maiores com saúde, então por isso que muita gente gosta de investir no setor de saúde, é uma demanda já contratada, esse cara vai ter mais despesa, lá na frente as coisas vão ser mais caras, porque a inflação vai penalizando, né, vai tirando o poder de consumo do dinheiro, então se a gente não investir pensando nesse cara, ninguém tá pensando nele, ele vai passar necessidade lá na frente.